Eu livrei o meu mentorado de entrar em um embate com um possível assaltante e talvez algum criminoso ambiental. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda. Neste canal nós falamos sobre leilão de imóveis e mercado imobiliário. Cara, aqui é diferente do que você está acostumado, porque aqui eu não faço roteiro, aqui eu não fico pensando numa forma de te manter vidrado em um vídeo extremamente amparado no roteiro. Não, a ideia é te contar a vida real, é contar o dia a dia do que eu vivo com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus mentorados e do que a gente faz para melhorar as nossas arrematações, para que a gente possa alcançar ali alguma investimento financeiro, nossa renda, nossa liberdade financeira e afins. Se você não se inscreveu no canal ainda, depois desse baita clickbait aqui que eu fiz para você, se inscreve no canal, clica no curtir se você gostar e não se inscreve de clicar também no sininho, porque tem aquele negócio do YouTube, enfim, vocês já entenderam, né? Já estão acostumados com isso. Então vamos lá, não é clickbait geral, tá? Hoje eu estava fazendo uma mentoria. Na verdade, estava conversando com um possível cliente, ele ainda não era um mentorado, e a gente conversando, coisa e tal, ele, cara, eu vou entrar, eu tô para participar de 2 leilões agora, você consegue me ajudar? Eu falei, claro, consigo, me manda aí. Eu perguntei, cara, o que você fez? Porque a lógica dos meus serviços, principalmente no serviço de ensino, em que eu tenho as formações e afins, cara, eu quero que o meu aluno, ele aprenda. Eu quero que ele saiba o que está sendo feito. Eu não quero simplesmente fazê-lo, porque eu, como professor, seria um péssimo professor se simplesmente você veio aprender comigo e eu fizesse tudo por você. Então a lógica é que você aprenda no processo. Falei, claro, me fala, o que você fez? Ele, então, eu já fiz a viabilidade financeira, eu já sei mais ou menos quanto custa lá, eu preciso levantar só um pouco ali dos débitos, porque eu não tenho certeza. Eu falei, tá. Eu perguntei, você já olhou questão de edital? Já olhei o edital, Edward, tá tranquilo, legal. Você já olhou a matrícula, viu se tem algum processo no imóvel? Cara, já olhei, tá tranquilo, não tem penhora no imóvel, legal. Eu falei, você já viu ali as questões de débito? Não, tá tranquilo, é venda online, não tem perigo, eu não vou ter que pagar nada, então tá tranquilo também. Falei, legal. Então tá faltando o quê? Ele me perguntou, né? Legal, tá faltando o quê? Então eu posso participar? Eu falei, cara, você chegou a olhar a, o antigo proprietário para verificar se ele tem ali algum processo, para verificar quem é essa pessoa, se vale a pena ou não. Ele falou, cara, eu ainda não fiz. Você consegue ver isso para mim? Aí a gente conversou, terminou ali e tal, beleza. Chegamos ao passo em que eu fui revisar todo aquele material que ele tinha feito, né, toda aquela análise que ele tinha feito. Beleza, analiso, viabilidade está ok, analiso que o edital está ok, que a matrícula está ok. E aí eu falo, bom, agora eu vou dar uma olhada nos antigos proprietários. Eram 2 imóveis. Então, primeira coisa que eu faço quando eu vou verificar um antigo proprietário. Primeiro, por que eu olho o antigo proprietário? Por um motivo simples. É possível que essa pessoa eu precise entrar em contato com ela para desocupar o imóvel. Pode ser que por um motivo de sorte esse imóvel esteja desocupado, mas pode ser que não esteja. Nesses casos, eu vou precisar, no mínimo, mandar uma notificação extrajudicial para a pessoa, trocar uma ideia com ela por telefone ou por mensagens, talvez ali encontrá-la em algum momento. Então, eu gosto de conhecer quem é essa pessoa, até para saber se ela é uma pessoa que vai me dar trabalho. E aí, como é que eu faço essa análise? Bom, eu preciso do CPF dessa pessoa e jogo num site chamado Jus Brasil. Você paga ali um planinho, acho que é de R$ 29. Você pode pesquisar o CPF das pessoas no banco de dados para saber se ela tem processos ativos. E aí, a partir do CPF dela, você consegue descobrir todos os processos. Não se preocupem que isso não é ilegal. Processo judicial é algo público, com exceção de processos que rodam em segredo de justiça. Mas, usualmente, processos são dados públicos que toda a população pode verificar. O Jus Brasil é o mais fácil, porque daí você não precisa de carteirinha da OAB e afins. Beleza. Joguei do primeiro imóvel, legal. Olhei lá que o antigo proprietário deste primeiro imóvel, ele tinha um processo trabalhista
basicamente, de rescisão. E ele tinha um outro processo que era a dívida de condomínio. Ou seja, era o condomínio entrando com um processo contra ele. O que não seria um problema, já que a própria Caixa pagaria esses débitos. Falei, ok, imóvel 1, balizado. Pesquiso então o segundo imóvel. E aí eu acho vários processos. Dentre eles, tinha lá um dos processos de dívida de condomínio. Também não seria um problema, a Caixa pagaria esses débitos. Mas tinha alguns outros processos que tornaram um pouco curioso. Tinha 2 processos relacionados a crime ambiental e crime contra a fauna. Não entrei no detalhe do processo para saber do que se tratava. Não era um problema meu. E tinha um outro processo com roubo qualificado. E nesses processos tinha lá a própria análise do Jus Brasil dava que ele havia o oficial de justiça não havia encontrado para entregar a notificação. E aí uma suspeita até que ele estava se evadindo do oficial de justiça para atrasar o processo. Isso acendeu uma luz de alerta muito grande. 2 motivos. Primeiro, uma pessoa que cometeu o roubo qualificado, possivelmente, né? Não podemos afirmar que ele cometeu, está sendo julgado. Não sou um juiz para determinar que ele fez ou não. Eu trabalho apenas com possibilidades de se vai valer a pena arriscar ou não. Então, possivelmente cometeu esses crimes, se torna uma pessoa possivelmente perigosa, tá? Isso por si só já é um problema. Como é que eu vou falar pro meu aluno, pro meu cliente, cara, vai lá, faz esse acordo com a pessoa, depois você vai encontrar ele lá dentro da casa para fazer uma vistoria, coisa e tal. Tudo isso se torna um pouco mais preocupante, certo? Você vai concordar comigo. Mas também, uma das coisas que me chamou bastante atenção é essa evasão do oficial de justiça. Para você que não entende muito bem como é que funciona a justiça, é mais ou menos assim. Qualquer um pode entrar com processo com uma pessoa. Você, por estar assistindo esse vídeo, de repente você não gostou daquela luz lilás ali atrás. E aí você pega e fala, vou processar o Edwards. O processo por si só não significa algo. Ele é uma reclamação. O juiz pode acatar ou não. Mas para um processo andar, por assim dizer, as partes precisam ser notificadas. Então, não é simplesmente você entrou com o processo, o juiz dá a decisão e eu sou penalizado. Não, você entra com o processo. A justiça, então, precisa me notificar que eu estou sendo processado, para que eu saiba disso, para que eu apresente, vamos dizer assim, a minha defesa, então o juiz possa dar uma decisão e afins. Algo mais ou menos assim. Vocês que são advogados aí que estão me assistindo, você pode me corrigir nos comentários se eu estiver errado. Uma coisa, uma prática talvez um tanto comum, não tão comum, mas que às vezes acontece, é que as pessoas elas se evadem do oficial de justiça, que é quem notifica. Porque se a pessoa não é notificada, o processo não anda. E se o processo não anda, você ganha tempo. Isso já aconteceu comigo em uma desocupação. E foi por isso que acendeu o meu sinal de alerta. Eu tentei fazer um acordo de desocupação, não deu certo, fizemos tudo errado, já falei, eu acho que dei isso no vídeo. Mas depois entrei com o processo. Quando entramos com o processo de missão na posse, a pessoa começou a se evadir um pouquinho, ela não era encontrada pelo oficial de justiça, portanto o processo não caminhava. É um processo simples, mas que se não é notificado, ele não caminha. Se ele não caminha, você que é dono do imóvel, que você que arrematou o imóvel passa a ter um problema. E isso pode acontecer. E é nessa situação que eu sempre considero importantíssimo que você, antes de arrematar um imóvel, verifique o status da pessoa que está ali dentro. Que você conheça a pessoa que está ali dentro. O objetivo não é simplesmente você saber se a pessoa é perigosa ou não. Isso também. Eu já livrei um cliente de arrematar um imóvel em que o morador, o ex-proprietário, era acusado de tráfico de drogas. Nem sei se eu podia falar isso aqui no vídeo. Mas não sei se ele também era, porque ainda era um processo em andamento, mas aquilo. Eu não quero arriscar com o meu cliente. Então, evitamos. Mas uma outra coisa que você precisa ficar em mente, que não é somente por crimes do tipo violentos, mas também você precisa ficar atento à atuação judicial dessas pessoas.
O que é uma atuação judicial, Edwards? Se eu for entrar com um processo, é muito mais fácil para mim alguém que do outro lado não está acostumado a tomar processo. Alguém que não está acostumado a ficar judicializando as coisas. Por quê? Porque ela se sente mais pressionada a, de repente, fazer um acordo. Ela vai conhecer menos meios para se safar, para se evadir da justiça. Por outro lado, uma pessoa que está acostumada, por qualquer coisa entra com um processo judicial, por qualquer situação ela está reclamando, ela já tem ali algumas reclamações de evasão da justiça. Cara, isso é um problema? Pode ser que eu entre com um processo contra ela e nesse processo ela fique se evadindo da justiça. Percebe? Você precisa entender isso. Usualmente não é problemático a pessoa ter processos, tá? Entendam isso. O brasileiro precisa muito entender isso. Você ter processo não significa nada. Agora, isso ajuda você a ter uma noção de qual que é a atitude dela perante a justiça. Então, por exemplo, se você for pesquisar ali meu nome, você vai ver alguns processos que eu fiz contra companhias aéreas. São os únicos processos. Então, usualmente eu não sou uma pessoa litigiosa. O que é isso? Que usa a justiça. Eu tento sempre fazer um acordo primeiro. Se eu fosse um antigo proprietário em que você quisesse desocupar o imóvel, eu provavelmente seria um bom concorrente na justiça para você. Não te ofereceria tanta resistência assim. Em outras situações, outras pessoas podem ser essa concorrência. O fato de eu estar fazendo esse vídeo para você é que é uma simples análise, é um detalhe. E de verdade, pode ser que não daria nada. Pode ser que esse meu mentorado arrematasse o imóvel, fizesse o acordo, não aconteceria nada. Mas pode ser que acontecesse. Gente, uma coisa que você precisa entender: no leilão, você nunca entra com dúvida. Se você tem dúvida, isso é uma certeza, não entre. Isso vai te impedir de muita dor de cabeça, eu falo para todo mundo. É melhor você evitar ali não pegar um possível grande lucro e evitar uma grande dor de cabeça. Muito mais fácil. Fechado? Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e nos vemos num próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!